O magnetismo na vida universal. O magnetismo é o agente universal por excelência. Tudo está submetido à influência magnética. Tudo é magnetismo na natureza. Tudo na ordem espiritual, na ordem fluídica e na ordem material é atração resultante desse agente universal. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos, uns aos outros, como também ligam todos os espíritos encarnados ou desencarnados. O laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a formarmos um único ser, tendo vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugadas todas as nossas forças. Ao sair do estado intermediário, que procede à vida do livre pensador para entrar na posse do livre-arbítrio, o espírito organiza sua constituição fluídica. Isso a que chamamos corpo astral, ou perispírito, por alguns, e que é, abre um parênteses aqui, para nos servirmos de uma palavra que nos seja compreensível, fecha parênteses, e que é o seu temperamento, havendo entre esse e o temperamento humano a diferença de que este, aos nossos olhos, independe do gênero de espírito que o corpo encerra, ao passo que o temperamento fluídico é resultado das tendências do espírito. Há entre os fluidos atração recíproca, e daí as relações que se estabelecem entre os espíritos, conforme as suas tendências, boas ou más, seus pendores e sentimentos, bons ou maus. Daí deriva a influência atrativa dos fluidos similares, simpáticos, a constituir o laço que aproxima um dos outros dois espíritos, se não da mesma categoria, animados dos mesmos pendores e dos mesmos sentimentos. Assim, pela natureza das suas inclinações, os espíritos atraem a si outros espíritos que lhes são semelhantes, simpáticos pela identidade dos sentimentos, e entram com eles em relação graças à influência atrativa dos fluidos. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que preferir seguir, os espíritos são subordinados a outros prepostos ao seu desenvolvimento. É então que a vontade, uma potência importante da criatura, os leva a enveredar por este caminho, de preferência aquele. Galgando esse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e desenvolver. A vontade, atuando então no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção boa ou má ao espírito, que deste modo pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para progredir. Muitos se transviam, alguns resistem ao arrastamento do orgulho, do egoísmo e da inveja. O orgulho sente inveja por não poder suportar o que quer que seja acima de si mesmo. É egoísta, pretendendo ser para tudo o ponto de referência. O presunçoso pois, deposita em suas energias ou faculdades intelectuais uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a se revoltar contra a prudência de quem lhe interdita os atos superiores às suas forças. Não vimos crianças que tentam executar os trabalhos dos mais velhos, gabando-se de fazê-los tão bem, tal confiança que depositam em si mesma? E não raro se revoltando quando a prudência dos pais lhe vedam esses temerários a prática de atos que estão acima de suas forças e que lhes poderiam causar graves acidentes. São espíritos que há séculos sofrem expiações e reencarnações sucessivas e que ainda não se purificaram. O orgulho, o egoísmo, a inveja, que neles assim se manifestam, são sinais e foram a causa de suas quedas primitivas, indóceis, rebeldes à direção dos espíritos incumbidos de os desenvolver. Os que se transviam
atraem para seus maus sentimentos, tendências e pendores. Espíritos maus, a quem esses sentimentos, tendências ou pendores são simpáticos. Mas guardem isto, muito bem, porque essas palavras precisam ser exatamente compreendidas. O espírito cai por si mesmo, não porque outro o arraste à queda. Acabamos de dizer que os espíritos seguem livremente este ou aquele caminho. Portanto, é por ato da própria vontade, por impulso próprio, que entram numa ou noutra vereda. A simpatia que experimentam pelos espíritos inferiores e que sempre os domina resulta da disposição própria de cada um. Só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Inversamente, aqueles que, obedientes, seguem o caminho de seus guias, que os seus guias lhes apontam para poderem progredir, atraem os bons espíritos simpáticos, as suas tendências boas ou seus bons sentimentos e pendores. É como dizer, com muita razão, né? Sem boa vontade, nenhum espírito pode alcançar a moral sublime do amor incondicional do Cristo.